Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos, esperando que estejam bem em suas casas, com saúde. E vamos iniciar o nosso estudo, como sempre. Mas antes, vamos vibrar e orar. Senhor Jesus, estamos iniciando esse dia mais um estudo. Que a Tua paz envolva os nossos espíritos, equilibrando pensamentos e sentimentos, fortalecendo a nossa vontade de aprender e de refletir em torno dos conceitos da doutrina dos Espíritos. Seja, pois, em Teu nome e em nome dos Espíritos que sustentam a tarefa e, mais sobretudo, em nome de Deus, que possamos iniciar mais este dia. E nada melhor do que, com os nossos olhos fechados, orarmos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Nós chegamos ao capítulo 21 do Evangelho, e vamos tentar aprender um pouco mais sobre o tema dos falsos profetas. Nos fala o Evangelho: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Esse comentário do Espírito de Erasto, que também se aplica a nós, surge em decorrência de que Jesus já nos alertara sobre os falsos cristos e os falsos profetas. E o que eram os profetas no judaísmo antigo? Eram os sensitivos, os atuais médiuns, ou como chamamos hoje, os paranormais. Na Judéia, se conhecia como profeta aquele que na Grécia era o piton ou a pitonista. Eram indivíduos dotados de certa peculiaridade psíquica para registrar o seu diálogo com os espíritos e para registrar as informações do mundo espiritual, que eram chamados de deuses, de divindades, naquela antiguidade. Naturalmente, quando nos damos conta desse fato, temos que convir que hoje em dia também nós lidamos com muitos profetas. Há criaturas intermediárias dos espíritos em toda parte e em todos os lugares. Algumas que têm consciência disso e outras que disso não têm nenhuma consciência. Profetas são, então, os mensageiros. Do Antigo Testamento e da época de Jesus, eles orientavam o povo, como dissemos. E Jesus já advertia para que tomássemos cuidado dos falsos profetas, pois eles seriam cegos guiando cegos. O simples bom senso, porém, diz que não é possível haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ao menos ainda o direito de desfazer o que ele tinha feito. Em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses e de seu anseio de dominação certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. Em todos os lugares por onde passamos, encontramos cartazes, placas, anúncios, anunciando pessoas com poderes mágicos para aproximar casais, para separar casais, para fazer a alma querida voltar para casa, para resolver problemas financeiros, resgatar dos dramas econômicos, mas, curiosamente, nós podemos perceber que esses indivíduos, homens ou mulheres, que oferecem tais serviços à sociedade, não resolvem os seus próprios problemas. Encontramos então os falsos profetas nesse e no outro lado da vida, na imortalidade. Esses falsos profetas fazem de tudo para nos iludir. E como o mundo está cheio de mentes ingênuas e de pessoas incautas, a humanidade muitas das vezes lhe dá credulidade. O Espiritismo vem revelar que é através do fruto que se conhece a árvore. Nada de puro pode sair de um tronco mau, disse Jesus. Os falsos profetas são, na verdade, simples médiuns que outorgam para si uma missão divina por motivos os mais variados, e nisso encontram o auxílio de uma turba de espíritos sistemáticos, levianos e mistificadores. No Livro dos Espíritos, na questão número 624, nós lemos que o verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Podeis conhecê-los pelas suas palavras e pelos seus atos, e é impossível que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Fechou as aspas. O ensinamento é bastante claro e em todo momento somos chamados a aplicar o nosso discernimento para separarmos o trigo do joio. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e são exclusivamente morais.
Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs eternas, como a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia os corações, e em apoio das palavras apresentam os atos que podereis então dizer, eles são realmente os enviados de Deus. Estamos passando por um período bastante conturbado da humanidade, em que os anseios do ser humano abrem espaço para o surgimento de reveladores que possam minimizar o nosso sofrimento. Naturalmente surgem os mais diversos profetas que encontram eco no homem as suas revelações. E o Espiritismo, como nós dissemos, separa o joio do trigo. Allan Kardec esclarece que a palavra profeta, no sentido evangélico, tem um significado bastante amplo, significando os enviados de Deus para instruir os homens. O autor do texto conclama os espíritas a não vacilarem no esforço de seguir os ensinamentos de Jesus, sempre com a intenção de melhorarem-se, sem temor, sem vacilações, afastando tudo que possa dificultar a caminhada em direção ao determinismo divino de ser perfeito e de ser feliz. Lembra de quem se deixa envolver pela doutrina dos espíritos, incorporando-a em si, viverá menos tempo em um mundo de dores e de provas. Nos fala o autor, aspas, se vossos corações se deixarem levar por essa suave doutrina que vem revelar-vos as leis eternas, satisfazendo todas as aspirações da vossa alma diante do infinito, assim será. Se esforçarem-se por vivenciar essas leis divinas no reconhecimento da realidade do espírito imortal, que deve ter então como uma meta o progresso constante em todas as coisas até chegardes ao termo feliz em que vos se esperam, afinal, todos aqueles que vos precederam, nos fala o autor. O Cristo não está com quem aparenta ser virtuoso em público, fingindo ser o que não é. Portanto, desconfiai do que os pretendem estar de posse exclusiva e única da verdade. Mas diante disso, cabe o questionamento. Então, em quem devemos acreditar? Como os seres espirituais atuam sobre nossas vidas de tal modo que, costumeiramente, são eles que nos dirigem os passos pelo nível e pela intensidade das influências que nos causam, conhecemos tantos profetas nessa atualidade, não é mesmo? Foi um dia perguntado a Chico Xavier, está publicado no livro No Mundo de Chico Xavier, se alguma vez ele teria sido alvo de mistificação. E ele disse que sim. E quando foi inquirido sobre qual a razão por que Emmanuel lhe permitiria que isso acontecesse, ele respondeu, de certo, que o mundo espiritual permite que eu passe por essas provações para mostrar-me que receber livros dos instrutores espirituais não me cria privilégio algum, que estou apenas cumprindo um dever e que sou um médium tão falível quanto qualquer outro. Belas palavras de Chico. Jesus Cristo teve ensejo de dizer que, se possível fosse essas entidades que enganariam os próprios eleitos, então nós nos indagamos. E nós que ainda somos apenas candidatos, como ficamos? Essa frase belíssima está no livro Diretrizes de Segurança de Divaldo Franco. O meio empregado às vezes com êxito para se conseguir identificar um espírito que se comunica quando ele se torna suspeito, consiste em fazê-lo afirmar em nome de Deus Todo-Poderoso que é realmente quem diz ser. Sucede frequentemente que o que se apresentou com o nome usurpado recua diante do sacrilégio. Isso está na questão 259 do Livro dos Médiuns. Com a era da internet, os falsos profetas não mais proferem seus dogmas gananciosos em templos ou em praças públicas. Portanto, devemos ficar atentos com o que chega até nós através das diferentes mídias sociais. As chamadas fake news ou notícias falsas são a modernidade onde os falsos profetas proferem o que lhes convém para determinados fins. Com isso, podemos analisar também os médiuns charlatões, também reforçados nas obras da codificação. Pela internet, busque fontes confiáveis, sejam elas sobre o espiritismo ou não. Espíritos imperfeitos, encarnados e desencarnados, utilizam da desinformação para impedir o conhecimento e o progresso da humanidade. Podemos ver nas TVs, jornais e rádios uma série de pseudos profetas que falam em nome de Deus, mas colocam como se as graças do alto pudessem ser alcançadas através da remuneração do dinheiro. Usam de suas igrejas para iludir a boa-fé dos ignorantes sobre os ensinos cristãos. Falam do Evangelho, exaltam a Jesus, contudo ligam suas orações à troca do dinheiro, onde quem der mais será mais beneficiado. São os modernos vendedores de indulgências. Uma curiosidade para o nosso esclarecimento. Na época da Inquisição, a venda de indulgências era uma norma aceita, e os crimes cometidos naquela época foram poupados e perdoados pela Igreja
porque os punidos davam seus bens em nome de uma falsa salvação. Aqui relacionamos três das principais características que envolvem os discursos desses falsos profetas. Eles têm um descompromisso moral, que Deus é um cambista e que acreditam na fé cega. Ao descompromisso moral, isto é, não se exige dos que vieram a seguir uma modificação moral, embora citem a necessidade de se fazer o bem. A doação financeira é o objetivo. É o Deus cambista, ou seja, os falsos profetas ensinam que Deus faz trocas, onde quem der mais dinheiro será mais atendido e beneficiado. A doutrina dos Espíritos nos mostra racionalmente o contrário, que não há em lugar algum dos evangelhos de Jesus a troca com Deus. Muito pelo contrário, o Mestre deixa claro que nós mesmos devemos levar nossas cruzes, ganhar o pão com o suor do nosso rosto e que só ganhará o reino dos céus, que é a paz do Espírito, aquele que fizer ao próximo o que deseja a si mesmo. Lamentavelmente, o que ainda guia os seguidores desses fariseus modernos é a fé cega, incutida neles com os discursos inflamados, as demonstrações de pseudo-exorcismos, onde o que na verdade o que se vê é a manifestação de obsessores que se alegram com aquele espetáculo. As pessoas creem porque mandaram crer e não porque compreenderam os acontecimentos. Novamente, é a esperteza explorando a credulidade ingênua. Para os falsos profetas da modernidade, desafiar a Deus é dar uma quantia em dinheiro desde que Deus lhe dê em dobro, ou seja, ludibriam ao fiel afirmando-lhe que, se ele der seus bens, Deus tem a obrigação de lhe retribuir em dobro. Nos fala Mateus: hipócritas, devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis o mais rigoroso juízo. Lembremos sempre o próprio Jesus que nos falou: se alguém enganar um desses pequeninos, melhor seria que se amarrasse uma pedra no pescoço e se atirasse no fundo do mar. Daí, dá para se ter uma ideia da responsabilidade de se falar em nome de Deus, que ao espírita cabe julgar tudo com o bom senso deixado pelo nosso codificador Allan Kardec, e entender que a casa de oração, seja de qual religião for, não é local onde trocamos benefícios com Deus, mas sim um meio de nos conscientizarmos de nossos erros e buscar uma melhoria das nossas condutas. Sigamos, pois, o conselho de Erasto no Livro dos Médiuns, no seu capítulo 20 e no item 230. Aspas. Desde que uma opinião nova se apresenta por pouco nos pareça duvidosa, passai-a pelo crivo da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai-a ousadamente. Vale mais repelir 10 verdades do que admitir uma só mentira. É para pensar, pois a única moeda que o Pai aceita como câmbio é o amor ao próximo. Relembremos então os 3 alertas que Jesus nos coloca nesse ensinamento. Haverá falsos cristos e falsos profetas, é o primeiro. Tende cuidado para que alguém não vos seduza. As cruzadas são um triste exemplo dessa natureza quando guerras foram feitas em nome de Jesus. Ainda hoje, muitos se utilizam do nome do Cristo visando o poder e benefícios pessoais. O segundo, o ensinamento da caridade. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos se esfriará então. Muitas pessoas se desiludiram e deixaram de acreditar em Cristo e em Deus por causa daqueles que se diziam ou dizem ser seu representante na terra. Terceiro, os escolhidos poderão ser enganados, afirmou Jesus. Então, se alguém vos disser o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porque os falsos cristos e os falsos profetas se levantarão. Esses alertas do Mestre nos convidam a refletir sobre a gravidade de aceitarmos sem analisar aquelas verdades que nos são apresentadas por quem se diz representante do Cristo aqui na Terra. Esses alertas do Cristo são muito apropriados para os tempos atuais. Tornou-se muito fácil compartilhar um texto, uma mensagem, uma notícia, e exige de nós um critério de análise muito rigoroso antes de divulgá-las, a fim de que não nos tornemos agentes da instauração da tristeza, da falta de esperança entre a humanidade. Concluindo, cuidemos bem de nós e de todos ao nosso alcance. Existem profetas de ideias elevadas e de ideias terra a terra. Há pessoas mais cristianizadas e pessoas ainda imaturas espiritualmente, mas escolher e seguir os valores de um ou de outro grupo é decisão só nossa. E continuamos com as palavras do Cristo: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Reflitamos nisso, optemos pelo bem e seremos felizes, graças a Deus.
Agora, fechando novamente os nossos olhos, vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade que nos é concedida, mesmo estando muitas vezes longe da casa espírita, de poder receber o esclarecimento necessário aos nossos espíritos através deste meio de comunicação. Que possamos ser tocados em nosso sentimento pelo teu amor irrestrito, pela tua serenidade e pela tua luz. Fortaleça sempre a nossa vontade. Ensina-nos a perdoar, a compreender e auxiliar o nosso semelhante. Que possamos, em teu nome, Senhor da vida, em nome da espiritualidade amiga que conduz este trabalho, mas, sobretudo, em nome de Deus, pedir uma harmonização aos locais de dor e sofrimento, como hospitais e lá os profissionais da saúde que estão lutando contra a pandemia que assola a nossa humanidade, aos presídios, aos albergues, creches, asilos. Pedimos também uma harmonização para os diversos segmentos religiosos, bem como as casas espíritas e a nossa casa espírita, aos líderes das nações para tomarem boas resoluções. E pedimos também uma harmonização para o nosso ser espiritual e uma outra onde ela se fizer necessária. Que a tua misericórdia alcance a todos nós, que assim seja. Muita paz. Se você gostou, se inscreva no canal, clique no positivo, dê sugestões e críticas e, se possível, divulgue aos nossos amigos este canal. E toda quarta-feira pela manhã você receberá uma nova postagem. Fiquem com Deus, obrigado, muita paz.